Bom, eu quero falar um pouco sobre como foi fazer esse autorretrato. Sim, sou eu. Menina, mas sou eu. Eu nunca tinha feito um autorretrato, né? Mas eu já tinha feito algumas figuras humanas. Algumas delas já tinham sido de criança, né? Eu tenho para mim que o autorretrato, ele mexe um pouco com o psicológico, né? Ele mexe com a minha vaidade. Para mim foi difícil escolher uma foto para me desenhar. Eu tive que ir lá na infância e aí eu escolhi essa. O autorretrato, ele me coloca frente a frente com quem eu sou, ou nesse caso, com quem eu era. Ele tem, me parece, tem correlação com a construção de identidade. E na internet eu tive verificando, tem algumas falas sobre o assunto, né? Ele aparece como espelhos da psique profunda, ou reflexos do estado da alma, ainda confirmação de aspectos do próprio ego. São algumas expressões complexas sobre o autorretrato. Mas eu fico pensando que se o inconsciente ele se mostra através de desenhos expressos nas mandalas, como eu já falei de mandalas em outros vídeos, eu fico imaginando todo o significado que existe por trás de cada autorretrato. E aí, no meu caso, eu acho que eu estou assim fazendo as pazes com a minha criança interior, né? Eu vou olhando com mais amor para ela. E aí, como eu já falei, eu desenhei muitas crianças já desenhei algumas crianças. E fotos minhas eu tenho poucas, porque eu nasci numa família pobre, tinha muitos irmãos, não sobrava dinheiro. Então eu me lembro que passava um homem, que todo mundo chamava ele de retratista. Ele passava na rua de casa, muito raras vezes, né? E aí ele chamava as pessoas para tirar foto. Eu lembro que era uma correria para arrumar as crianças, para colocar roupa bonita, se é que alguém tinha roupa bonita. Aí depois a gente demorava para receber a foto, né? Porque ele demorava para voltar a entregar as fotos. Eu lembro que tinha que dar uma entrada para um valor lá para de repente ele retornar. E a gente ficava ansioso, né? Eu pessoalmente eu gosto de fazer as coisas na linha do tempo, sabe? O primeiro, o segundo. Então eu comecei com esse autorretrato da infância e pode ser que eu volte a fazer outros autorretratos, assim meio que na cronologia, né? Mas eu tenho ainda uma foto que eu até já tentei desenhar, que sou eu, um bebê de um aninho, mais ou menos, um ano e pouco, um ano e meio. E eu tô no colo da minha avó materna. Ela tá de pé na frente de uma casa, sabe? Quem sabe ainda eu volto nesse autorretrato. Ia ser legal eu desenvolver isso, porque eu já tentei e eu não terminei. Mas é difícil encontrar uma foto que eu fale agora na vida adulta, né? Essa foto tá ótima. A gente sempre encontra alguma coisa. Ah, eu não gostei desse cabelo, eu não gostei dessa expressão. E com espelho eu nunca tentei. Eu não sei se eu teria paciência de fazer assim com espelho. Então, a gente falando um pouco do autorretrato, tive levantando na internet, né? E aí tem que cada artista tem a sua própria motivação. E claro, cada um tem o seu porquê faço as coisas, né? Uns queriam deixar a sua imagem eternizada,
E isso lembrando que a fotografia ela só aparece, se inicia em 1826. Então tem muita arte para trás, né, antes disso. Outros ainda, eles usam como estudos um autorretrato. Uns, né, que eu já li algumas biografias, e não tinham dinheiro para pagar modelo, porque antes eles faziam autorretrato com modelo vivo, né? Autorretrato não, desculpa. Eles faziam figura humana com modelo, então quando não tinha como pagar os modelos, fazia sua própria imagem. E por aí vai, né? E isso sem a gente entrar no mito do Narciso, porque aí seria muita coisa e eu não acho que eu não tenho como divagar sobre isso, né? Bom, os primeiros autorretratos que aparecem na história foram encontrados na arte egípcia. Tem alguma coisa na grega e na romana também. Pessoalmente, eu encontrei um na internet, foi esculpido em pedra. Ele era de um escultor do faraó. Esse era um autorretrato de 1365 a.C. Então, né, se a gente pensar que a fotografia é 1826, então tem aí mais de 3.000 anos, né? Mas no meu caso, sinceramente, eu me motivei lembrando do Van Gogh. Como a gente vai falar de autorretrato e não fala do Van Gogh, né? Que é o meu pintor favorito. Foram catalogados de 1886 a 1889 37 autorretratos do Van Gogh. E a gente lembra que em 1890 ele morre. Esses últimos anos da vida dele foram de emoções à flor da pele. Ele tinha um relacionamento muito apegado ao irmão, né? E o irmão, ele fala para o Van Gogh que ele vai casar. E nesse período ele casa e ele tem um filho. Então Van Gogh percebe assim que tem outros papéis na vida do irmão do que só o irmão, né? Ele não era mais só irmão, ele passou a ser marido, passou a ser pai. Pessoalmente, eu não acredito que o Van Gogh tenha se matado, tá? Eu gosto muito daquela outra ideia que dizem que foi um acidente, que um rapaz acabou matando ele. Por quê? Porque o Van Gogh era muito amoroso para fazer isso. Eu acho que, assim, a gente nunca conhece a personalidade de ninguém, a gente nunca consegue, mas toda o que se dizem que o tiro veio de baixo para cima, então, sabe, eu quero acreditar que não foi isso que o Van Gogh fez. Mas, assim, a gente precisa lembrar que o Van Gogh tinha sérios problemas psicológicos, isso é fato. E nós podemos fazer uma ideia, né, do grande significado que tinha esses autorretratos para ele, pelo menos para ele, né? Eu fico me perguntando o que será que ele queria dizer com cada um deles. Bom, eu jamais terei essa resposta, né? Mas a gente tem uma ideia, dá para a gente ter uma ideia da dimensão, da importância dos autorretratos na vida do Van Gogh. A arte agradece ele ter feito tantos autorretratos, tardiamente, mas agradece, né? E aí a gente pode falar um pouco também de outros artistas. Tiveram muitos artistas que faziam autorretrato. A Frida Kahlo, tá? A Frida Kahlo era uma artista mexicana que ela é conhecida por pintar sobre a experiência de dor crônica dela. Ela sofreu um acidente, né?
E ela tem uma parte eu vi um filme sobre ela, que ela pintava deitada na cama. Ela pediu para colocarem tipo uma tábua assim, que ela prendia os papéis lá e ela pintava ali, deitada, porque ela tinha muitas dores por conta do acidente. E na carreira da Frida, ela fez 55 autorretratos. Não foi num período curto como Van Gogh, foi ao longo da carreira. E tem uma frase dela que eu encontrei na internet, pelo menos na internet estava aqui a dela. Ela falou que eu pinto porque estou sempre sozinha e porque sou o sujeito que conheço melhor. Ela tem aí uma justificativa para a pintura dela, né? Uma justificativa, não sei, mas uma resposta, né, para quem de repente perguntasse isso. Uma outra figura que também é uma figura inclusive polêmica, né? A Frida também é o Salvador Dalí. Bom, para mim a obra do Dalí, ela toda é muito rica em significados. Parecem cenários de sonhos. É muito complexa. E pesquisando, eu vi que ele também teve um irmão que morreu antes dele. Mas isso eu falo também porque o Van Gogh também aconteceu isso, né? Ele morreu antes dele, e quando isso acontecia, né, nos tempos passados, os pais colocavam o mesmo nome no próximo filho. Então fizeram a mesma coisa com Salvador Dalí. O filho que viesse depois herdava o nome, né? Então isso aconteceu também com Vincent Van Gogh. E no caso do Van Gogh, isso foi muito forte para ele, porque o irmão dele, que nasceu morto, ele nasceu no mesmo dia que ele, só que um ano antes, e com o mesmo nome. Então ele ia, e o cemitério ficava próximo da casa dele, e a mãe dele sempre ia visitar o túmulo do irmão e levava o Van Gogh. Então eu acho que esse fato deve mexer muito com o inconsciente de uma criança, né? E o Salvador Dalí, ele também era fã do Freud. Então tem todo um processo psicológico aí por trás disso, né? Eu acredito que tem muito na obra do Dalí da personalidade. Como não ter, né? Existe todo artista coloca muito da sua personalidade na sua criação, né? E das questões sexuais dele, que não eram poucas, né? As dificuldades com a família e principalmente na figura do pai dele. Bom, ainda tiveram outras, como a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral também teve alguns autorretratos, o Paul Gauguin, até companheiro do Van Gogh, o Leonardo da Vinci, o Rembrandt, o Goya. Bom, mas para finalizar, eu só tenho a dizer que foi uma experiência bem gostosa, está quase terminando. Que eu acho que eu pretendo continuar fazendo outros autorretratos, tá? Bom, vocês se gostaram, por favor, né, dê um joinha, compartilha com outras pessoas e se puderem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijo.